Fala galera, Bruno de Holanda aqui pela Astron e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre por que a gente fez a nossa transição da Sony para Blackmagic. E cara, antes que isso aqui vire uma disputa de fanboy, é muito importante a gente frisar que até hoje nós temos câmeras da Sony no nosso set, temos uma Sony A7 III aqui na agência e a gente também sempre tem fornecedores trabalhando com a gente, né, que levam a A7 II, a própria A7 III ou a A7S III, né, que é a mais nova queridinha da Sony. E também, entrando em um outro mérito muito importante, a nossa transição, na verdade, foi só no quesito vídeo. No quesito foto, a gente sempre trabalhou principalmente com as câmeras da Canon. E para ser honesto, até tem muita gente, não no nosso caso, mas que trabalha com câmeras da Sony para fotografar. Inclusive um parceiro nosso, o João, das fotos do João, que é o fotógrafo oficial do Lenon, trabalha com uma câmera, a Sony A7 III, já esteve com a gente presente em vários sets e ele é muito bom no que ele faz, fotografando com câmeras da Sony, então tá aí a prova de que elas são também completamente funcionais nesse sentido. Então o nosso vídeo vai ser separado em 3 tópicos principais. O primeiro tópico que a gente vai apresentar aqui é a nossa história com a Sony, né? A Sony é uma câmera que a gente pegou logo na 7S, assim que saiu, que pra gente era uma câmera extremamente revolucionária, né? Era uma câmera que era vendida como a câmera que ia revolucionar o mercado independente, que você conseguia números altíssimos de ISO, era a câmera que enxergava no escuro. Uma das primeiras câmeras mirrorless, né, de alto nível, que realmente teve impacto no mercado. A principal concorrente dela, que era a Canon 5D Mark III na época, ainda era uma câmera DSLR muito mais pesada. Então, pra gente que trabalhava principalmente com o evento naquela época, lá para 2014, foi o manjar dos deuses em formato de câmera, né? E ela era muito sensível, eu odiava que ela parecia uma câmera de brinquedo, às vezes você que deixar ela cair, ela quebrar que nem Lego. Mas a gente vê que a A7S II já veio muito mais resistente e a A7 III, então, já veio com um corpo que você tem confiança quando você segura. É uma câmera muito mais compacta, mas que, você já sente que tem aquela robustez quase que uma 5D Mark III oferecia, uma 5D Mark IV, essas câmeras da Canon, né, que parece que é uma arma branca, né, tu vai pegar aquele aparato, tu acerta alguém, tu mata. É perigoso até, né, tu taca um ser humano, tu quebra a cabeça, mas não quebra a câmera. E você vai vendo isso evoluir com a câmera e a gente foi acompanhando, a gente foi vendo a Sony trazia coisas cada vez mais impressionantes, né, para o produtor de conteúdo. O autofoco, que mudou muito da 7S, que ainda era um autofoco muito fraco, comparado ao Dual Pixel da Canon, e hoje luta de ombro para ombro. A ISO, que naquela época da 7S já era revolucionária, para ser sincero, até hoje só melhorou. A ciência de cores, que era horrível você trabalhar com log da Sony antigamente, hoje é muito mais tranquilo. É uma câmera leve, compacta, fácil de tirar e trabalhar. Agora, desvantagens dela, principalmente pra gente. As câmeras da Sony de forma geral, né, não filmam em RAW, são câmeras que, por mais que elas sejam extraordinárias no que elas te oferecem, não são câmeras projetadas para compreensão de cinema. Então você não vai ter entrada, por exemplo, HDMI de tamanho normal dela, você não vai ter entrada uma entrada XLR, a gente não tem entradas, por exemplo, SDI, então você não tem como gravar diretamente para um SSD, você tem que gravar em cartões SD e o custo que você tem por armazenamento nessa lógica é muito mais alto. Você não consegue trabalhar com sistemas externos também de bateria, a não ser que tu use aquela gambiarrazinha clássica da Dummy Battery, que não sei se vocês conhecem, mas é como se fosse colocar uma bateria falsa na câmera com um fiozinho que se liga direto na tomada. Ou aquelas coisas que você coloca embaixo, né, e deixa a câmera gigantesca, que tá me faltando o grip, aquele gripzinho que você coloca, que tem 2 baterias extras. E ela fica até mais bonita, né? Eu acho porradão, de repente tá com a câmera 3 vezes maior, né? Dá até um impacto maior, mas uma gambiarra, eu acho mais trabalhoso você poder ligar diretamente a tua câmera na tomada sem ela superaquecer. É uma vantagem extraordinária você poder trabalhar com baterias NPF da Sony, por exemplo, que é outra coisa extraordinária e você não tem nessas câmeras prosumer, né, da Sony. A gente só vai ver essas possibilidades, tanto de gravar no SSD, quanto das fontes de alimentação externa, como uma V-Mount, uma Gold Mount, ou essas baterias mesmo NPF da Sony, você só vai ver em câmeras de cinema mesmo, da própria Sony, como a FX9, como a FX7, entre outras, mas nessas câmeras incríveis mirrorless, pecam nesse sentido. Câmeras extraordinárias, mas não foram feitas para gravação em estúdio, não foram feitas tendo esse tipo de cliente em mente. Ah, já gravei em estúdio, fui super bem sucedido. Pô, claro, é uma câmera extraordinária, você vai ser sim bem sucedido, o trabalho vai ser ótimo.
Mas agora, né, entrando no nosso segundo tópico, que é a nossa atual realidade e onde que as vantagens da Blackmagic atuam em cima das desvantagens da Sony, né? Então, segundo tópico, Blackmagic vantagens. A gente... Cara, minha risada é muito estranha, né, bicho? Meu Deus, meu Deus, tô até nervoso. Mas as vantagens da Blackmagic pra gente hoje é que, cara, conforme a gente foi crescendo como agência e os nossos clientes também foram ficando maiores, vai se tornando mais normal você ter no teu set, por exemplo, uma câmera de cinema. Uma câmera que custa de 40 a 100 mil reais, com lentes de dezenas de milhares de reais, seja lente da Canon mesmo, de cinema, ou lente da Zeiss, uma CP2. Você começa a perceber que quando você vai fazer o color grade, você vai fazer a correção de cor, né, entre a tua câmera da Sony, seja uma 7 III, uma 7S3, e a tua Red, a tua Arri, ou a tua C300, a tua Ursa, que seja, não bate igual. Você parece estar trabalhando em mundos distintos. Eu não estou dizendo aqui que a qualidade das câmeras da Sony de imagem são ruins, de forma alguma. São câmeras extraordinárias, mas que você não tem a mesma fluidez de edição, de possibilidades que uma câmera que filma em RAW com a Blackmagic te oferece. Então você tem uma Red, você tem uma câmera B ali, que é uma Blackmagic Pop Cinema Camera, seja 4K, 6K ou a 6K Pro, gravando simultaneamente, e depois você faz um match de cores, cara, o teu cliente mal vai sentir a diferença. Quer dizer, mal não, eu acho sinceramente que ele nem vai entender que é diferente. A Blackmagic também, diferente das câmeras da Sony, são câmeras feitas já tendo em mente que elas vão ser... eu vou criar um verbo aqui, né? Vamos botar aqui no dicionário da Astron, vamos falar que eu criei isso. Câmeras que serão rigadas. O que serão rigadas? Câmeras que são feitas para trabalhar com rig, ou seja, uma gaiola, acessórios externos, como eu falei. Você vai ter uma gaiola para colocar seus acessórios, você vai poder botar uma bateria V-mount apoiada, botar teu monitor, botar teu microfone externo, botar até as lapelas ligadas diretamente na câmera, botar teu cartão SD, tua fonte de alimentação. Tudo que você tiver em mente, né? Botar uma Matchbox, uma Matebox, eu não sei pronunciar isso, mas tá escrito aqui embaixo. Editor, coloca aqui embaixo para aparecer como escreve, que a minha pronúncia é horrível. Mas você tá entendendo a ideia. É uma câmera que, para ser honesto, vão até além da questão qualidade de imagem, que a Blackmagic sim é superior à Sony. Já que você consegue trabalhar com RAW e você tem uma ciência de cores muito mais avançada. Eu acho que a única outra empresa que consegue disputar com a Blackmagic na questão de ciência de cores, provavelmente é a Canon. Quer dizer, tirando a Arri e Red, né? Mas nesse mercado mais acessível, acho que a Canon é a única outra empresa com uma ciência de cores muito boa, mas que na mesma faixa de preço você não vai conseguir RAW. Então você não tem nada igual a Blackmagic nesse nível de entrega. Então, além da questão da ciência de cores, uma outra vantagem muito grande também, que é uma vantagem até contextual, cara, uma vantagem de autoridade comercial que você vai ter ali em set. A Blackmagic é uma câmera muito maior. É uma câmera que quando você coloca numa gaiola, você coloca a Matchbox nela, você coloca todos os acessórios, o teu cliente vai olhar essa câmera e vai falar, ok, tá justificado o meu investimento, que às vezes é de dezenas de milhares, às vezes você tá fazendo um set grande ali realmente, tá com toda uma equipe. Você chegar com uma câmera pequena, que você sabe que é extraordinária, mas o teu cliente não entende. Para ele, muitas vezes tamanho é sim documento, mas que a gente sabe que muitas vezes é muito mais a tua habilidade com o instrumento, né? Com que você tá... Eu não consigo, eu tenho a cabeça de 5 anos, desculpa, mas é verdade. A câmera pequena às vezes é muito melhor que uma câmera grande, mas o teu cliente não entende. Então você tem uma câmera bem grande ali, o impacto do que ele está vendo é significativo. Agora, um ponto importante. Eu recomendaria uma Blackmagic para quem está começando a trabalhar agora e quer fazer vlog? Não. Para eu estar me filmando agora, a gente está aqui, o Raiz, que é a nossa head de conteúdo, a Cissa, que é a nossa vice-presidente de operações, tá aqui com a gente, você tá aqui comigo, no caso, né? Estão me olhando aqui enquanto eu falo isso, porque eu tô olhando pra lente fixamente, sem olhar pra eles, fazendo foco, trabalhando a luz comigo. Enquanto você está usando uma câmera da Sony, você já tem um autofoco excelente, é muito mais fácil de você trabalhar sozinho. A gente tem mesmo o Léo, parceiro pessoal meu, parceiro pessoal nosso, aqui, né, nosso cliente até, que tem um canal da Mind the Headphone, que também tá aparecendo aqui agora. Oi, Léo! Espero que tenha uma foto dele aqui pra não estar falando sozinho. Mas a gente tem ele que ele grava com uma 6600 e uma 6400, se não me engano. E grava sozinho, tranquilo. Ele já tem um set montado, as câmeras posicionadas e elas fazem o autofoco sozinho. Pro nosso caso, isso não seria uma realidade. Mas, como a gente já tem uma equipe, é muito mais permissivo estar com uma câmera como a Blackmagic, que tem um autofoco, sinceramente, muito ruim.
Então é sempre uma lógica, né? Eu tô trazendo aqui as vantagens, mas passando pro nosso terceiro tópico, conclusões. Quando você faz a transição para uma câmera com a Blackmagic, você está entendendo que você também está abrindo mão de muitas vantagens que câmeras mais compactas, como as câmeras mirrorless da Sony, por exemplo, tem para te oferecer. Você vai estar com uma câmera às vezes de mesmo preço, mas que é full frame, uma 7 III, que é uma câmera full frame, enquanto a 6K Pro é uma câmera APS-C ainda, uma câmera Super 35 cropada, por um valor até mais alto, o corpo sozinho é até mais alto. A gente está falando com uma câmera que tem ND integrado, que são coisas que são... é um elemento, né? Que você... Para quem não sabe o que é ND integrado, é o filtro ND integrado na câmera direto, você não tem que ficar enroscando nada na lente. E isso é uma coisa que você vai encontrar em câmeras de 30, 40 mil reais, câmeras de cinema realmente. E a Blackmagic está trazendo isso para um público a um valor mais acessível, né? Então direcionado a um público que não tem outras opções nessa faixa de preço. Então ela atende muito bem a gente, que não está num momento ainda, ou por razões estratégicas, não faz sentido pra gente hoje comprar uma câmera de 100 mil reais, a gente aluga quando tem necessidade, mas a gente quer ter uma câmera aqui em casa, né, em estúdio, dentro da agência, que a gente pode colocar lado a lado com essas câmeras muito mais caras. Então, cara, eu falei também que ia guardar um segredo aqui da Blackmagic, que é uma diferença muito grande pra gente, né, e a verdade é que a Dual Native ISO da Blackmagic foi uma outra coisa que pra gente é um grande diferencial, já que por mais que, de fato, não recomendaria a Blackmagic para ambientes muito escuros, mas ela tendo a Dual Native ISO, a gente consegue trabalhar com uma ISO muito mais alta, mesmo em ambientes mais escuros. Se eu não me engano é 400 e 1600 ou 400 e 3200. Tem que dar, vai estar aqui embaixo, para vocês poderem ver, mas é um diferencial muito grande. Principalmente quando a gente está trabalhando com publicidade, e existem momentos sim que nós queremos cenas escuras, óbvio, cenas escuras controladas, mas que a gente vai ter que puxar a ISO da câmera. Você ter a possibilidade do Dual Native ISO é um diferencial gigantesco pra gente. Mas, novamente, eu já falei vários mais, né, cara? Tem que parar de falar mais, tô ficando nervoso de falar mais, né? Porém, entretanto, todavia, a conclusão pra gente é essa. Uma câmera é necessariamente melhor que a outra? Uma Blackmagic Pocket Cinema câmera 4K, 6K ou 6K Pro é necessariamente melhor do que uma Sony A7 III ou uma Sony A7S III, que é com quem a gente vai estar aí disputando? Não necessariamente. São câmeras direcionadas para públicos que naturalmente vai ter aí uma concorrência, né? Ou seja, uma parte da galera poderia funcionar em qualquer um dos lados, mas de forma geral são públicos distintos. Uma compreende, no caso da Blackmagic, que você vai estar trabalhando principalmente com publicidade, com estúdio, com ambientes controlados, enquanto as câmeras da Sony são câmeras muito mais o que a gente chama de run and gun, que você pega e já consegue se virar com muito mais facilidade, perfeitas para evento. Tem até um cara que eu me amarro muito, do DSLR Video Guide, um canal gringo, do Caleb, né? E ele fala que a Blackmagic é... Como que é? The Poor Man's Cinema Camera, que seria a câmera do cara pobre. O cara pobre nem tem 1 milhão de aspas, né? Porque ainda é uma câmera muito cara, porque tu vai irrigar ela toda, botar cage, vai passar dos 20 mil reais. Com lente, né, e tudo. Mas comparada às câmeras de cinema, que com 20 mil reais tu não compra nem um corpo, é de fato um ótimo argumento. Eu acho que é a melhor forma de rotular essa câmera. É a câmera de cinema mais acessível hoje no mercado. E para o segmento que a gente está hoje, que é cada vez mais um segmento de publicidade de alto nível, de vídeos institucionais de alto nível, de grandes empresas que esperam resultados proporcionais ao que eles estão pagando a gente, que sinceramente não é pouco, é uma câmera que hoje faz muito mais sentido pra gente. Então, cara, espero ter respondido pra vocês por que a gente fez essa transição. Espero que vocês tenham curtido essa explicação. Gostou, mano? Se inscreve, deixa um comentário. Outra coisa, até aproveitar aqui no meio. Mano, quer um review nosso comparando as duas câmeras, uma Blackmagic Pocket Cinema Câmera, a 4K, a 6K Pro, que de vez em quando tá na nossa mão também, com uma A7 III, que também tá sempre aqui com a gente na agência? Comenta, pede, fala no Instagram, manda um direct, manda um sinal de fumaça, sei lá. A gente pode fazer isso e vai ser um prazer pra gente estar sanando essas dúvidas de vocês. Até um comparativo entre a 4K e a 6K Pro também, que também tá aqui com a gente. Então, mandem suas perguntas, mandem suas dúvidas, vai ser um prazer enorme estar trocando essa ideia. Se inscreve, compartilha, like, manda pro avô, pra tia. Não gostou? Manda pros inimigos e fala que é bom também pra esse cara sofrer um pouquinho assistindo. Um beijão, galera, um abraço e foguete não tem ré. É nóis, astronautas. Abraço! Porra, me perdi nesse ponto. Eu tava falando das 100 cores, falando da... trabalhar... Ah, lembrei. Então, além da questão...
Então, além da ciência daquele... Você falando assim, ó. Pô, caralho. Então, Foi automático que tu riu pra mim, eu entendi que era mais, eu já tava falando, eu falei, fodeu. Porra.